Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Para uma compreensão melhor do assunto, nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Versículo 4 até o versículo de número 8, que nos diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém? Podem sentar. Se você observar o texto, você vai perceber que Pedro aqui, ele faz uma transição, passa de quem Cristo é, para apresentar, para mostrar quem nós somos nele. Pedro faz uma transição de quem Cristo é, para mostrar quem nós somos nele. Veja bem, porque no versículo 4, Pedro está dizendo assim: chegando-vos para ele. E quem é ele aqui que Pedro está falando? A pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. É quem Cristo é. Cristo é a pedra que vive. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra de esquina. Cristo é aquele que para com Deus foi eleito e precioso. É aquela pedra, aquela rocha eleita e preciosa. Cristo é aquele em quem todo o edifício que se chama igreja está fundamentado. Agora, Pedro passa do que Cristo é para quem nós somos nele. Então veja que ele começa falando aí no versículo de número 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro apresenta quem nós somos. Pedro então começa dizendo que nós somos o quê? Nós somos pedras que vivem. Pedro começa dizendo que assim como ele é a pedra que vive, nós também somos pedras
que vivem. Mas Pedro está nos mostrando que nós passamos a ser pedras que vivem por intermédio de Cristo. Ou seja, antes nós não tínhamos vida, antes nós vivíamos no pecado, antes, como Paulo escreve aos Efésios, nós estávamos mortos, nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Éramos como ovelhas que não tinha pastor, não tínhamos vida. Mas agora Pedro está nos dizendo que nós, que também vós mesmos, como pedras que vivem, nós também agora somos pedras que temos vida, mas temos vida mediante a vida de Cristo em nós. Temos vida, somos pedras que vivem mediante a grande rocha que transmite vida para nós. De modo que distante de Cristo não existe vida. Distanciados dele não há vida. Veja o que Paulo escreve a Tito. Veja o que Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo de número 14. Vai nos dizer assim: agora, aliás, 2,14. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Algumas traduções vai dizer povo de propriedade exclusiva de Deus. Outras traduções vão ter uma conotação diferente, uma escrita diferente, porém o mesmo sentido. O que Paulo escrevendo a Tito está querendo nos dizer é que Cristo nos comprou para Ele, é que Cristo pagou um preço, nos remiu, e nos remiu do quê? De toda a iniquidade. E para quê? Para purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente seu. E aí ele vai dizer, zeloso de boas obras. Algumas traduções vai dizer especial, zeloso de boas obras. Mas o foco do versículo é dizer que nós pertencemos a Cristo, que nós temos um dono, que agora nós temos vida, que nós estávamos mortos, mas agora mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos vida, porque a morte dele nos deu vida. Então Pedro, ele vai escrever aqui no versículo 5, que assim como Cristo é a grande pedra que vive, nós também somos pedras que vivemos mediante a Cristo. Mas ele vai dizer ainda que nós somos não só
pedras que vivem, mas também somos casa espiritual. Casa espiritual. E quando Pedro fala sobre isso, quando a gente começa a ler essa carta, e eu tenho certeza que se você buscar a Deus e ler esta carta, e principalmente este capítulo, e entender o capítulo, entender o que é pertencer a Cristo, entender o que é ser casa espiritual, muita coisa na nossa vida seria diferente. Muitas atitudes nossas seriam diferentes. Muito do nosso comportamento atual seria mudado. O grande problema hoje é que nós não conseguimos compreender quem somos em Cristo. Nós ou não valorizamos quem somos em Cristo. Quando nós paramos para ler este texto e vemos Pedro dizer que, assim como Cristo, nós também somos pedras que vivem. E aí ele segue dizendo: sois edificados casa espiritual. Ô irmão, Pedro está fazendo-nos pensar. E aí eu não tenho como ler isto aqui, este versículo, e não pensar, e não lembrar do Antigo Testamento, não lembrar do tabernáculo, não lembrar do templo, aonde a arca da aliança estava, e que ninguém tinha acesso a ela, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, tinha acesso à presença de Deus. O povo não tinha acesso à presença de Deus. Agora, Pedro vai dizer que nós somos edificados casa espiritual. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que a presença de Deus, a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, não está mais no tabernáculo, não está mais no templo, não está mais distante de nós, agora está perto, e muito mais perto do que nós imaginamos. Habita dentro de nós, mora em nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo vai dizer isso, que nós somos templo e morada de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Irmãos, veja que Paulo não diz que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas de forma esporádica, como era no Antigo Testamento. Não, diz que ele habita, diz que ele mora, diz que ele está dentro
de nós todos os dias. Isso era motivo para você glorificar a Deus o tempo inteiro. Isso é motivo para nós glorificarmos a Deus todo o tempo. Um Deus tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno que cabe dentro de nós. Um Deus infinitamente grande que a Bíblia diz que a terra é o escabelo ou o estrado de seus pés. Mora dentro de você e de mim. Mora dentro de nós. Pedro está dizendo que nós somos edificados, casa espiritual, somos edificados para que Deus habite em nós. O mundo lá fora não entende isso, as pessoas que não têm Cristo não entendem isso. Esta semana, conversando aqui com uma pessoa, tocamos no assunto de palavra, falando sobre a Bíblia, e tocamos num assunto que costumeiramente se fala, que as pessoas do mundo detestam crentes. E aí essa pessoa disse para mim assim: pastor, na verdade não é que hoje em dia, biblicamente falando, Jesus disse que seríamos odiados pelo mundo, porque assim como ele foi odiado, assim como o mundo odiou a ele, nós também seríamos odiados pelo mundo. Mas Jesus está falando num sentido de que nós seríamos odiados pela nossa conduta cristã, pela nossa conduta pautada nas Escrituras. E como o mundo vive um contexto corrompido, vive uma cultura totalmente pervertida e corrompida, nós cristãos que vivemos uma cultura, um estilo de vida pautado nas Escrituras, fatalmente seríamos odiados pelo mundo. Por quê? Porque não concordaríamos com o sistema mundano. Mas aí essa pessoa disse: pastor, hoje os crentes, eles não são benquistos pela maneira contrária. Muitos crentes hoje não são benquistos pela maneira contrária, o oposto do que Jesus verdadeiramente disse. Hoje os crentes não são detestados em muitos lugares porque são pessoas fiéis a Deus, porque são pessoas capazes de até mesmo entregar a sua própria vida por amor a Cristo, por renegarem o sistema mundano. Não, as pessoas cristãs hoje, não vamos generalizar e dizer 100%, mas uma boa parte dos cristãos, em muitos lugares, a pessoa dizendo para mim, aonde passa, aonde vê, aonde sabe de notícia, é por causa do mau testemunho do crente, que fala de Cristo, que fala de um Deus que transforma, que fala de um Deus que faz, que fala de um estilo de vida que deve ser seguido, que repreende muitas vezes o ímpio, mas quando o ímpio olha a maneira que o crente vive, o ímpio não percebe diferença. Aí o ímpio diz: você não é crente? E por que você está vivendo desse jeito? Eu não gosto de crente. Eu não gosto de crente porque crente não vive o que prega. Porque crente diz que não pode viver uma vida de mentira, mas eles mentem. Porque crente
em determinados segmentos de trabalho, age de má fé como um ímpio. Para mim, que sou pastor, ouvir isso de uma pessoa fere. E aí a gente pergunta, o que é ensinado? E o que estão fazendo com o que é ensinado? A partir do momento que eu compreendo que eu sou edificado, casa espiritual, que eu sou edificado para ser morada de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida, então eu preciso entender que eu não posso me contaminar com as coisas do mundo, com aquilo que pertence ao sistema mundano. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser detestado, não pela minha falsa religiosidade. Eu tenho que ser detestado, não pela minha falsa santidade, mas pela santidade, por uma vida de verdade, por uma vida cristã autêntica. O crente não pode se envolver com determinadas coisas. O salmista vai nos dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Felicidade não está associada a mundanismo, mas à separação do mundanismo. A felicidade do cristão não está em participar das coisas do mundo, mas em excluir-se das coisas do mundo, em viver separado das coisas do mundo. Aí você vai dizer: pastor, mas Jesus comeu na casa de publicanos, de ladrões. Jesus sentou junto com prostitutas. Jesus esteve junto com as pessoas mais detestáveis da sociedade de sua época. Mas me mostre em qual momento Jesus fez o que eles faziam. O problema não está em você ir em um ambiente aonde existem pessoas mundanas, porque senão você não poderia trabalhar. Porque na fábrica que você trabalha, tenho certeza que os funcionários que ali trabalham não são cristãos, em sua maioria, em sua totalidade. Pode ter um ou outro lá dentro, mas não são todos os funcionários da empresa cristãos. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orando ao Pai, ele disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O problema não é trabalhar um ambiente ou estar em um ambiente onde o que predomina são pessoas de uma posição diferente da sua, uma posição religiosa diferente da sua.
O problema é que a nossa geração, infelizmente, é uma geração que não tem raiz, que não tem firmeza, que facilmente é levado por coisas deste mundo. Que facilmente se corrompe, que facilmente se mistura e participa daquilo que os ímpios estão participando. E aí nós dizemos que somos cristãos. E aí as pessoas vão olhar para nós e dizer: dessa maneira? Não, dessa maneira você não é crente. Você não apresenta evidências de Cristo na sua vida. O rótulo é uma coisa, a embalagem é de crente, mas o que tem dentro não condiz com a embalagem, com aquilo que a embalagem apresenta. Sabe, você vai num supermercado, aí você chega ali e vê as crianças, normalmente acontece isso, vai no corredor daquelas guloseimas ali, e aí vê aquele pacotão de batata frita e pega, porque diz: olha que pacotão bonito, aí quando chega em casa abre, tem meio pacote. Mas você foi com tanta sede ao pote, porque você achou que estava cheio. Aí quando você pega, que abre, chega em casa e abre, tem metade. Mas a aparência, a embalagem enganou você. É o que está acontecendo hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós servimos a um Deus que não se encanta com a embalagem. Ele conhece o conteúdo. Ele não se encanta com a embalagem. Ele conhece o que tem lá dentro. Ele sabe quem nós somos. Rasul que mandarás. A gente pode até lá fora aparentar, mas Deus sabe quem somos na verdade. E vai chegar um dia na minha vida e na sua vida que nós vamos nos encontrar com Ele, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, porque vai chegar um momento que nós vamos nos deparar com Ele. Não vai ser com Ele em pessoa, mas vai ser com Ele em uma situação que não vai dar para dizer que nós somos o que nós não somos, porque Ele nos conhece. Entenda uma coisa: assim como houve um dia na vida de Jacó que ele se encontrou com Deus e que ele não teve como mentir, como mentiu para o seu pai, haverá um dia na minha e na sua vida que nós vamos nos encontrar com Ele e não vai dar para dizer para Ele que somos o que nós não somos, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele sabe. Nós precisamos valorizar quem somos em Cristo, e nós somos pedras que têm vida, e nós somos casa espiritual. Mas não para por aí. Não para por aí. Pedro vai dizer ainda que nós somos, além de pedras que vivem, além de casa espiritual,
Pedro vai dizer ainda que nós somos sacerdócio santo. E ele diz que somos sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. Preciso voltar novamente ao tabernáculo. Preciso voltar novamente ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Porque, primeiro, qual era a função do sacerdote naqueles dias? De um modo geral, a função do sacerdócio era trazer do povo a Deus e de Deus ao povo. Era a ponte entre o povo e Deus. O sacerdote, ele tinha a função de interceder pelo povo, de oferecer sacrifício pelo povo, de entrar no Santo dos Santos pelo povo, representando o povo. E hoje não tem mais sacerdócio como naqueles dias. Hoje em dia, as pessoas, quando falam de sacerdócio, olham para o altar. Quando fala-se de sacerdócio hoje, olha para os púlpitos. Mas você precisa entender que sacerdócio, quando se fala sobre sacerdócio, não se olha só para o púlpito, não se olha só para o altar, olha para você também. Porque Pedro vai dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Não é um que representa o povo diante de Deus. Agora o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Nós temos livre acesso. A Bíblia vai nos dizer no livro do Apocalipse que Deus nos fez reis e sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Oferecer sacrifício pelo povo. Qual era a qualidade desse sacrifício? Tinha que ser perfeito. O animal a ser sacrificado tinha regra. Não podia ter mancha, não podia ter defeito algum. Se tivesse defeito, estava excluído. Por quê? Porque a oferta para Deus tinha que ser perfeita. Isso não mudou nos nossos dias. A oferta para Deus hoje tem que ser perfeita, mas a oferta hoje não é mais de animais. Não existem mais animais sendo mortos em sacrifício. Cristo fez este sacrifício único. Agora tem um porém. Como na qualidade de sacerdócio santo. Veja o que Paulo vai dizer. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, em algumas traduções vai dizer pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o sacrifício hoje que precisa ser apresentado a Deus? O meu culto é a minha oferta a Deus hoje. E qual é a qualidade desta oferta? Precisa ser perfeita. Ele tem que ser santo, vivo, santo, agradável a Deus. E Paulo vai dizer que essa oferta é o nosso culto, com raciocínio, com entendimento. Então entenda uma coisa: o que é que faz parte do meu culto e do seu culto a Deus? Eu não consigo entender crente chegar na igreja e permanecer calado, entrar e sair da mesma maneira. Quem entra para cultuar a Deus nunca sai da mesma maneira. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando a oferta era colocada no altar, a fumaça enchia o lugar, porque vinha fogo do céu e consumia. Era sinal de Deus recebendo a oferta. Na inauguração do templo de Salomão, foi colocada uma oferta no altar para Deus. A Bíblia diz: tendo Salomão acabado de orar, segundo Crônicas 7, desceu fogo do céu. Deus recebeu a oferta, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. A nuvem da glória do Senhor encheu a casa. Quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Por quê? Porque a glória tomou conta. Quando nos reunimos para adorar a Deus, a glória precisa tomar conta. Quando a glória toma conta da nossa vida, aquilo que não é para entrar, não entra, e aquilo que não tem que sair, não sai de jeito nenhum. Eu trago para a minha vida e para a sua vida como casa espiritual, como templo de Deus. Quando o meu culto e o seu culto agrada ao Deus que veio para receber o nosso culto, a nossa vida é cheia da presença dele. O pecado não entra, a presença de Deus não sai. Você é tomado pela glória de Deus, e a sua vida e a minha vida é diferente. Por isso que eu não posso trazer para Deus oferta manca, oferecer o pior da nossa adoração. A igreja hoje, os crentes hoje não glorificam mais a Deus. É verdade. Os crentes hoje não choram mais na presença de Deus. Chora quando canta um hino, e ainda não é qualquer hino. Porque quando canta-se um hino embasado na palavra de Deus, a igreja não chora. Por quê? Porque não fala de vingança, porque não fala que quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Porque não fala que você está lá embaixo, mas você vai estar aqui em cima, que não são hinos de autoajuda. Aí o crente não chora. O crente chora hoje quando são hinos de autoajuda, hinos que não tem nada a ver com a Bíblia, hinos que não louvam a Deus. E aí a minha pergunta é: qual é a função do louvor na igreja? Adorar a Deus, engrandecer a Deus. Agora os louvores, as músicas que são cantadas hoje nas igrejas é para adorar o homem. O culto hoje em muitas igrejas tem o homem como centro. Os cultos hoje em muitas igrejas têm sido antropocêntricos. O homem como centro.
Porque tudo é para o homem, e Deus fica olhando lá de cima e dizendo: eu que sou o Todo-Poderoso, que sou digno de ser adorado, exaltado, engrandecido, venho para receber a minha adoração. E onde está a minha adoração? Quando se canta louvores de adoração a Deus, a igreja não chora mais. Quando se prega a palavra de Deus, não cai uma lágrima dos nossos olhos mais. Por quê? Porque muitos crentes, infelizmente, já estão com a sua mente cauterizadas e não sentem mais a presença de Deus quando a sua palavra é pregada. Não sentem mais Deus confrontando. Sabe quando chora quando a palavra é pregada? Quando o pregador começa a gritar e a dizer: receba aí, receba aí. Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo. Aí o crente chora. Isso é uma evidência clara de que a nossa mente está aqui para as coisas desta terra. Você não ouve mais os crentes dizer: fala Deus, quando a mensagem confronta pecado. Mas você vê o crente dizer: fala Deus, quando a mensagem é que Deus vai virar teu cativeiro, que aquele que te humilha vai ver a tua vitória. Pensamento humano, pensamento mundano. Precisamos voltar às origens. A igreja precisa voltar às origens. Se nós quisermos provar o melhor de Deus nesta terra, nós precisamos, enquanto aqui estivermos, vivermos como se já estivéssemos no céu. Como se o arrebatamento da igreja fosse daqui a 2 segundos. Como se Jesus fosse voltar nesta madrugada. Nós estamos vivendo como se o arrebatamento da igreja fosse uma história passada, favas contadas. Como se o arrebatamento da igreja fosse uma fábula. Como se o arrebatamento da igreja fosse uma mentira. Como se o que estivesse escrito na Bíblia não fosse verdade. Infelizmente, esta é a mentalidade de muitos crentes. Mas os verdadeiros crentes, eles ainda clamam a Deus por uma mudança no meio, no coração do povo. Ainda pregam a verdade da palavra, ainda desejam que a igreja seja impactada pelo poder de Deus. Mas sabe quando é que isso vai acontecer? Quando nós olharmos para dentro da nossa vida e reconhecermos quem de fato somos, e que a maneira que nós estamos muitas vezes vivendo não condiz com aquilo que somos ou com aquilo que dizemos ser, e buscarmos de Deus uma mudança na nossa postura, na nossa conduta cristã. O crente dorme no culto, mas não dorme na frente da televisão vendo um filme. Crente dorme na pregação, mas não dorme na frente de um computador, no Facebook. Algo está errado com a vida de muitos crentes.
Algo está errado com a igreja dos nossos dias. A palavra de Deus não atrai mais, ou atrai uma minoria dentro da igreja. Nós dizemos que queremos que Deus fale conosco, mas quando a palavra é pregada, nós não damos atenção, nós queremos ouvir o profeta, não queremos ouvir Deus, queremos ouvir o profeta. E quando o pregador está pregando a palavra genuína de Deus, nós não entendemos como Deus falando com a igreja, como Deus falando conosco. Não se tem mais reverência na casa do Senhor. A primeira coisa que Deus falou com Moisés, quando Moisés chega no monte, no pé do Monte Sinai, ou no Monte Horebe, escolha como você quiser chamar, é a mesma coisa. Quando ele vai buscar, ele está apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e ele vai buscar uma ovelha que se desgarra, e ele então chega e vê uma sarça que está pegando fogo, mas o fogo não a consome. A primeira coisa que Deus fala com Moisés, o que é? Tira a sandália dos teus pés. Em algumas traduções vai dizer o sapato. A primeira coisa que Deus fala com ele, Moisés vê aquilo e acha aquilo interessante e diz: vou chegar mais perto. Deus diz: Moisés, para aí mesmo, não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Por que Deus falou isso? Por que Deus falou isso? Deus falou de um princípio espiritual, usando um costume da época. Aí quando eu falo que pregador tem que estudar, tem que conhecer o pano de fundo histórico, tem que ler, e tem coisa que você vai ter que cavar, vai ter que buscar, porque senão você não vai encontrar. Se você lê Êxodo 3, e você vê Deus falar isso com Moisés, você não vai saber por quê. Você tem que estudar os usos e os costumes da época. Por que Deus fala isso? Deus ensina um princípio a Moisés usando um costume da época. Irmão, tirar o sapato. Na cultura oriental era, e ainda é até hoje, um costume. Deus fala, e que isso significa reverência. Então Moisés não teve dificuldade para entender o que Deus estava falando, o que Deus estava lhe ensinando. Por quê? Porque aquilo era um costume. Tirar os sapatos para entrar em um determinado lugar é sinal de reverência. Quando Moisés vai chegando, Deus diz: tira o sapato, porque aqui é terra santa. Deus está ensinando a lição da reverência para Moisés. Hoje, para muitos crentes, falta reverência quando entra na igreja. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Reverência. Vou citar uns exemplos bem simples. Eu estudei no Senai, no Brasil, me formei, e quando a gente entrava no pátio da escola, coberto, se eu tivesse de boné, tinha que tirar o boné, não podia usar, falta de reverência. Não podia usar o boné, falta de educação, usar o boné em área coberta. Hoje tem crente que vem para a igreja de boné. No mundo não pode.
Dentro da igreja pode. Se eu estivesse mascando chiclete dentro da sala de aula, a professora mandava cuspir o chiclete porque é falta de respeito. No mundo não pode, mas dentro da igreja pode. Você vê crente dentro da igreja, a gente anda por muito lugar por aí. A gente prega em muito canto por aí. Aí você está pregando, aí você olha, o crente está lá assim. Falta de respeito. A mensagem está sendo pregada e o crente está comendo no banco. Está mexendo no celular no banco. Não tem mais reverência dentro da igreja. Se está usando para uma filmagem, para um trabalho evangelístico, é outra história. Agora o crente usa as redes sociais na hora do culto, falando no WhatsApp, no Messenger. Falta de reverência, falta de respeito. A igreja hoje perdeu as suas origens e elas precisam ser resgatadas. Somos sacerdócio santo, culto racional. O que mais? Que faz parte do nosso culto racional? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Olha Paulo dizendo: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está falando de oferta que ele recebeu. O sustento de quem está na obra. Até isso. Veja, Paulo recebe e ele diz que recebeu da parte deles como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo: o que vocês fizeram é agradável a Deus. O que vocês fizeram glorifica o nome de Deus. Suprir a necessidade do missionário. Suprir a necessidade de quem está trabalhando, alimentando a igreja. Deus se agrada disso. Vou seguir. Do versículo 6 ao versículo 8. Para encerrarmos. Pedro vai falar. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade.
Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro mostra um contraste entre os crentes e os descrentes. Para os crentes, para os que creem no Senhor e crer em Deus, é entregar a sua vida por completo sob os cuidados dele, descansar, é saber que independentemente das circunstâncias, Deus cuida de nós. Tem crente que se preocupa muito com o dia de amanhã. Se a sua vida está depositada nas mãos de Deus, descanse. Eu não vou fazer isso por causa daquilo. Esqueça, descanse. Se a sua vida está nas mãos de Deus, descanse, Ele cuida. O que você tem que fazer? Trabalhar, ser fiel a Deus e descansar nele. Deus te deu saúde para trabalhar, te abriu uma porta de emprego, glorifique a Ele, contribua. Um pensamento muito antigo na mente dos crentes e que mostra uma clara falta de confiança. Vou usar um exemplo bem. Não vou dizimar, porque vai faltar. Falta de confiança. Se a minha vida está nas mãos de Deus, se a minha vida está nas mãos do Senhor, eu não tenho por que me preocupar. É isso que a Bíblia ensina, é dele. E agora? Agora eu descanso, porque Ele vai cuidar da minha vida. O salmista vai dizer: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi ao longo da minha vida um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Planta que você colhe. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. A gente vê isso aqui no Japão de uma forma muito clara. A semente de arroz. Planta o arroz. Quando você passa na plantação de arroz, está cheio de água. Depois de um tempo, ele vai lá e colhe. Quem planta, vai colher. Referente ao que plantou. Se eu plantei confiança, vou colher cuidado. A fé. Por que é que Deus honra a fé? Porque a fé honra a Deus. Quando você exercita a fé,
Você está honrando a Deus, está dizendo: Senhor, minha vida está em tuas mãos, e está aqui, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor cuida da minha vida, eu não estou preocupado. Pode tremer o arquipélago japonês inteirinho, eu estou na minha posição. Por quê? Porque eu sei que o Senhor cuida da minha vida. É verdade, Jesus. O crente hoje dá um terremoto, ele está no aeroporto pegando um avião e indo embora para o Brasil. E se der terremoto lá, você vai correr para onde? É difícil. Eu falo sempre para minha esposa em casa: Deus cuida da nossa vida. E se tiver que acontecer, acontece em qualquer lugar que nós estivermos. Se tiver que acontecer, acontece em qualquer lugar que nós estivermos, porque Deus não se limita a lugar para cuidar da nossa vida. Deus cuida da sua vida aqui, Deus cuida da sua vida lá, Deus cuida da sua vida acolá, Deus cuida da sua vida aonde quer que você e eu estejamos. O que importa é confiar em Deus. Confia no Senhor. Pedro está dizendo: aquele que nele crê jamais será confundido, porque Deus não confunde o homem. E confusão aqui tem o sentido de ser enganado. Deus não nos engana. Deus não nos engana. Deus cuida de nós. Mas aí ele traça um paralelo com os descrentes. E aí me faz lembrar o profeta Oséias, capítulo 1, versículos 6 e versículo 9, é quando Deus dá o nome aos dois filhos de Oséias, Loruama e Loami, uma moça e um rapaz, uma menina e um menino. Oséias capítulo 1. E os dois nomes estavam ligados a um juízo divino contra a nação de Israel. Por quê? Porque o povo havia se prostituído seguindo outros deuses, e Deus ia julgar o povo. Você quer ver um texto lindo? Lindo. E nós já estamos partindo para o encerramento. Êxodo 19. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 6. 5 e 6, para você entender. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus fala com Moisés no monte. E Deus fala que ser propriedade peculiar de Deus, ser reino de sacerdotes e nação santa,
estava condicionado à obediência aos princípios de Deus. Na nova aliança isso não muda. Na nova aliança segue-se o mesmo padrão. No Novo Testamento o princípio é o mesmo. O princípio da obediência, que faz com que sejamos nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, povo que vai morar no céu. O princípio é o mesmo, não muda. Para os desobedientes, Cristo será pedra de tropeço. E rocha de ofensa. O que é isso? Pedra de tropeço é aquela pedra que faz o caminhante tropeçar. Sabe aquelas pedrinhas que você está andando em estrada de chão? A gente que andou muito em estrada de terra, estrada de barro, estrada de chão, você está andando e ali andando distraído, porque quem anda com atenção não tropeça. A gente anda distraído, andava distraído, e aí quando percebia, a pedra estava em cima, não tinha como você fazer, você tropeçava na pedra, aí você olhava para trás e ia ver a pedra de tropeço. Mas quem tropeça? Quem não está atento no caminho. E quando tropeça, dependendo do calçado que você está usando, machuca o dedo. Se tivesse usando aquele chinelo havaiana, que nem a gente usava no Brasil, hoje não, hoje aqueles chinelo moderno, aquele chinelo Raider, aquelas coisas, estilo Raider, aquelas coisas da Nike, Adidas, esses chinelos aí. Mas ainda tem havaiana no Brasil. Você está andando de chinelo havaiana e tropeça numa pedra dessa, quando você olha para o dedo, a ponta dele já foi. É só sangue. Aí você vai xingar a pedra. Não é isso? Bendita pedra. Não, você que não prestou atenção. Rocha de ofensa refere-se especificamente àquelas pedras que se soltam nas montanhas, e aí elas vão rolando e caem sobre os caminhantes na estrada. Aquelas carruagens antigas que subia montanhas por aquelas estradas bastante estreitas no mundo antigo, vivia muito essa realidade. Pedras que se soltavam das montanhas e caíam sobre os carros. Virava carruagem com cavalo e tudo. Muitas pessoas chegavam a morrer porque caíam desfiladeira abaixo. Pedro vai dizer que quem tropeça nela, se quebra. E quem sobre ela cair, será esmagado. Isso acontece e acontecerá aos desobedientes, àqueles que não andam segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. Fica de pé, por favor.